político por meio de atividades como palestras e debates. Com a visita da escola, a gente teve a oportunidade de observar que muitos dos alunos não sabiam como responder às suas perguntas, mostrando que o assunto precisa ser mais discutido e não é tão lidado assim na nossa sociedade. Desse modo, a gente pode visualizar o quanto é importante a discussão desse assunto e também a realização do nosso programa. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando também da garantia do direito à liberdade de expressão, independente da sua posição política, social, da sua religião. A gente sabe que a democracia é o exercício do poder pelo povo, e hoje a gente vai ver alguns tipos de democracia e da sua representatividade. A primeira delas é a democracia direta, que é a participação direta dos cidadãos sem que eles precisem de algum representante para tomar essas decisões por eles. A segunda é a democracia representativa. Diferente da primeira, os cidadãos elegem uma pessoa, alguns representantes, para que essas decisões sejam tomadas. Temos o pluralismo político, que a gente entende que o governo democrático precisa de partidos diferentes, com visões diferentes, para que haja essa competição mesmo e esse direito de escolha. Depois nós temos a maioria e proteção de minorias, que é a ideia de que enquanto uma maioria está tomando uma decisão, o direito das minorias se mantém protegido, se mantém garantido. Nós temos o Estado de Direito, que é a ideia de que todas as pessoas estão sujeitas às leis, inclusive dos governantes, e que, assim como elas estão sujeitas às leis, elas também são protegidas por essas mesmas leis. Por fim, a gente tem a participação do cidadão. A gente entende que os cidadãos podem participar dessa democracia não só votando, mas também fazendo protestos e petições. As mudanças na legislação eleitoral e as discussões em torno dela refletem a constante busca por aprimorar o sistema democrático brasileiro. É um sinal de que a sociedade está atenta e engajada. Parece que a democracia no voto do Brasil passou por várias fases, cada uma marcada por desafios e avanços. Ainda há muito a ser feito, mas é inspirador ver como a sociedade tem buscado constantemente o processo democrático. Exatamente. A história do voto do Brasil é complexa, mas a diversidade de experiências ao longo do tempo mostra a resiliência da democracia e a capacidade de adaptação da sociedade diante dos desafios. Bom, gente, se eu perguntar a cada um de vocês o que é a liberdade de expressão, cada um vai ter o seu conceito e as suas crises. Mas o fato primordial é que essa liberdade ela é um direito que é garantido a todos nós, porque a liberdade está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal e nós podemos perceber a importância que tem esse tema. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva de que liberdade de expressão não é apenas você sair por aí e falar o que você bem quer sem respeitar o espaço do outro. A gente precisa mudar essa perspectiva. Liberdade, sim, mas o importante é ter respeito com aquilo que o outro tem. Então, a minha liberdade acaba quando o seu direito começa. Tem um ditado muito falado que é que as redes sociais é terra sem lei, muito pelo contrário, nós temos leis, né? Nosso código nos ampara nesse momento. E aqui eu também trouxe porque a liberdade de expressão ela é um direito fundamental. Bom, a liberdade de expressão expressa a garantia básica para a dignidade humana, pois nós precisamos falar as nossas necessidades, nós como cidadãos. Ela funciona para a estrutura democrática, que é onde eu falei, nossos representantes precisam impor respeito. Assim, ela assegura a pluralidade, porque nós temos diversidade no nosso país, mas nós precisamos que isso seja respeitado. Ela é inerente à cidadania, é de suma importância, e é uma forma também de repudiar as pessoas. Todos nós sabemos que a liberdade de expressão é um princípio fundamental nas sociedades democráticas. Porém, devemos ressaltar que esse direito não é um direito absoluto e pode haver limitações, principalmente quando se trata de discursos hostis que podem acabar por promover o ódio. O que é discurso de ódio? Discurso de ódio é toda expressão verbal ou física que acaba, por sua vez, a prejudicar certas classes
que são definidas por raça, etnia, gênero, orientação sexual, entre outras classes que são consideradas mais vulneráveis a serem vítimas desses discursos. Supondo uma linha imaginária, onde liberdade de expressão está numa ponta e discurso de ódio está em outra, como nós vamos definir um ponto ali que aonde passar vai virar discurso de ódio, sabe? Algumas sociedades, elas decidem que o discurso de ódio, ele automaticamente já é considerado discurso de ódio, quando uma pessoa, ela por si só se sente, uma classe por si só se sente ofendida com o que outra classe, outra pessoa diz. Porém, outras sociedades decidem definir um padrão. Isso até puxa uma analogia bastante comum, né, que falam que briga de marido e mulher não se mete a colher. Porém, isso é totalmente errado, deve se envolver sim, porque a partir do momento que uma pessoa está sendo prejudicada, uma classe está sendo prejudicada ali, não está tendo direito, não está tendo dignidade à sua vida, ela deve envolver terceiros. E agora eu quero puxar outro ponto, que é a liberdade de expressão e a democracia. Quando a gente pensa em democracia, automaticamente a gente pensa em liberdade de expressão. Ou seja, para que haja democracia, deve haver liberdade de expressão. Não é uma escolha, tem que haver liberdade de expressão. Não tem como arrancar uma de outra. A imprensa é o maior exemplo de liberdade de expressão que o povo tem. A imprensa é a voz do povo. Como dizia Rui Barbosa, a imprensa é o coração da nação. Então sempre devemos buscar um equilíbrio, claro, não promover o ódio, não promover violência contra classes, contra raças, etc. E sempre buscar manter esse equilíbrio. O projeto foi voltado para o ensino médio sobre a democracia e o ensino livre da liberdade de expressão, que tem o potencial de gerar resultados significativos e impactos junto à comunidade. Mas a gente percebeu muita falta desse tema ser debatido. A maioria, ela concorda que a liberdade de expressão deve ser exercida com moderação, reconhecendo a importância de suas consequências. Por consequente, as opiniões divergem em relação à contribuição das redes sociais para a promoção do diálogo e do debate saudável, refletindo a complexidade das interações ao ar. Nosso foco é na democracia e puxando para a liberdade de expressão que afeta muito os nossos jovens e adolescentes, toda a sociedade hoje em dia. E a gente precisa de pessoas que nos representem, mostrando a liberdade, mas com respeito. E agora a gente trouxe um símbolo de liberdade, que é uma dinâmica, para fazer com vocês. Eu quero que vocês escrevam no papel de vocês aí o que a opinião de vocês sobre liberdade de expressão e democracia.